Hi everyone, welcome again. Bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano. E hoje, daqui a pouco, daremos início à nossa aula 14.1, que já é a última aula da Unit 1. Já estamos chegando na unidade 2, na Unit 2. Olha só. Vamos mais perder tempo? Não. Let's check it out lá para a tela. Olha aí, aula 14.1 com a teacher Patrícia Restier. It's a pleasure estar falando aqui com vocês. E olha, o tema da aula de hoje é este aqui. Would you like to come along? Na verdade, é o que a gente vai usar bastante nessa aula, porque nós vamos falar sobre invitations. Aceitar e negar convites é o que nós vamos fazer na aula de hoje. E por isso nós vamos utilizar essa estrutura aqui, uma das estruturas que nós vamos utilizar para no caso, convidar pessoas, fazer invitations. Então, esta pergunta aqui em cima, would you like to come along? Você gostaria de vir junto? Ou seja, nós usamos muito essa expressão, né? Então, você vai aprender a fazer invitations, a negar invitations e aceitar invitations também. Como toda aula tem uma habilidade, de hoje você vai localizar, interpretar e construir informações fazendo inferências com textos verbais e não verbais. Também conhecer e utilizar os mecanismos de estruturação da língua inglesa de forma apropriada em diferentes contextos. E o contexto de hoje é o que nós comentamos. Começamos com essa pergunta aí. Olha só. Do you have any plans for the weekend? Vou repetir. Do you have any plans for the weekend? O que significa isso? Segundo as imagens, vocês podem ver que tem a ver alguma coisa sobre planejamento. Vocês estão vendo aqui um schedule, né, que é uma espécie de cronograma do que você vai fazer ou não durante a sua semana, durante o final de semana, enfim. Então, essa pergunta, do you have any plans for the weekend? Você tem algum plano para o final de semana? Geralmente, quando você quer... Vamos colocar assim para ser mais educado e evitar até certos constrangimentos, digamos assim, porque eu não gosto muito de convidar alguém e a pessoa não aceitar assim. Então eu prefiro nem convidar, eu prefiro já saber se a pessoa tem algum plano para o final de semana antes de eu convidar. Na verdade, quando você faz essa pergunta, do you have any plans for the weekend? Já dá a ideia de que você quer chamar a pessoa para fazer alguma coisa. Pode ser seu friend, pode ser sua family, alguma pessoa da sua family, pode ser os seus parents, você chamar seus parents, seus pais, para fazer alguma coisa. E aí, vamos passar para a gente ver mais sobre isso. Temos agora uma sequência, vamos ter uma sequência de conversations, com algumas pessoas, né, entre duas pessoas, enfim, e cada uma dessas conversations vai ter essa questão de perguntar para alguém se ela quer fazer alguma coisa com você. E claro, vão ter determinados contextos aqui. Neste caso, nós estamos vendo que vai ser esse contexto. Alguém vai chamar alguém para ir num lugar que tenha essas coisinhas aqui. Vocês conseguem imaginar que lugar é esse? O lugar está embutido aqui na nossa conversation que vamos ver daqui a pouco, mas vocês já imaginam que seja o quê? Um parque de diversões, né? Então, aqui uma conversa entre a Anne e o Joe. Eu vou fazer a voz dos dois, prestem bem atenção nas estruturas dessas perguntas, respostas, enfim, de toda a conversation aqui. Vamos lá, vou trocar minha caneta para essa cor. Começo com a Anne. Do you have any plans for the weekend? Eu faço a minha entonação porque é uma pergunta, certo? Do you have any plans for the weekend? Você tem algum plano, plano para o final de semana? Joey responde, No, I don't. Why? Ou seja, não, eu não tenho. Por quê? Você quer me chamar para fazer alguma coisa? Joey responde assim, já dando a ideia de que ele quer saber o motivo. Provavelmente ele sabe que a Anne vai chamar ele para fazer alguma coisa, vai sugerir algo. E a Anne fala o seguinte... There is a new amusement park in town. Ou seja, essa palavra amusement park, vocês conseguem imaginar que seria em relação a essa imagem aqui, porque tem a palavra park, que é muito parecida com o português, parque. Amusement, aqui vai ser parque de diversões. Amusement park. Então ela diz, there is, que nós já aprendemos, né, na aula passada, a questão do there to be. Então aqui ela está dizendo que tem o quê?
um novo parque de diversões na cidade. Existe um novo parque de diversões na cidade? Há um novo parque de diversões na cidade? Would you like to go with me? Então, assim, essa é a estrutura de fazer a pergunta para alguém sobre um convite. Uma das formas de você perguntar para alguém se ela quer ir com você é essa aqui. Você usa esse verbo chamado would, que ele faz parte daqueles verbos modais que eu já comentei com vocês. Então, would you, porque a pergunta é direcionada para você. Então, eu, vamos supor, estou perguntando para você, aluno. Para você, aluna, would you, aí eu uso esse verbo like logo depois. Ele está interligado com esse meu would aqui. Porque esse verbo would, galera, ele não tem uma tradução de fato. É como se fosse, no português, ele vai trabalhar no português, quando eu vou fazer essa comparação, né, que não é muito legal, mas vamos fazer para vocês entenderem um pouquinho melhor. Esse verbo would, quando ele se junta, vou colocar aqui, ó, um do lado do outro. Quando ele se junta com like, tudo bem que nós temos o sujeito aqui antes, mas ele dá a ideia na tradução dessa palavra aqui, ó, gostaria. Então, é como se like, vocês sabem que é gostar, curtir, o verbo gostar, basicamente. Esse would é como se fosse essa terminação aqui, esse sufixo no português, esse nosso iria. Então, tem gostaria, faria, diria, enfim, would like, gostaria. Então, would you like, quando você coloca o you antes do like, é porque você está fazendo uma pergunta, né? O verbo would vem para frente, logo depois vem o you. Então, would you like? Você sempre usa essa estrutura para fazer convites para alguém. Tem outras formas? Também tem. Mas essa é uma clássica, ela é mais polite, é mais educada, enfim. Would you like to go with me? Aí logo em seguida, no resto, você vai falar o que você pretende, o lugar que você quer, a situação que você quer, enfim. Aqui ela diz o seguinte: você gostaria de ir comigo? To go, ir, with me é comigo. Então, would you like to go with me? Você gostaria de ir comigo? E o Joey responde, that would be nice. That would be nice, ou seja, a resposta melhor não existe. O Joey concordou, super concordou. E ele disse o seguinte, deixa eu só apagar essa parte aqui. Ele disse o seguinte para a Anne, ele fala, that would be nice, ou seja, seria legal, seria bacana, seria, enfim, qualquer adjetivo que possa caber na tradução aqui para nice, que basicamente é legal, bacana, certo? Então, quando ele fala would be, então pensa bem, o verbo to be, vocês conhecem, que aqui ele só tá com be, significa ser e estar. Aqui eu vou traduzir para ser, né? E aí esse would que tá aqui, ele se junta com o meu verbo be, dando a ideia de seria. Lembra do final ria que eu comentei com vocês? Então é como se trabalhasse com esse meu verbo aqui, que é basicamente o verbo principal, esse verbo aqui é o meu verbo principal. Então ele trabalha aqui com essa terminação ria. That would be nice, seria legal, isso seria legal, da hora. Também posso traduzir assim. Vamos seguir para a gente aprender mais estruturas? Olha aí. Na segunda conversation, na minha second conversation, nós temos o Jack, ou na verdade a Jack e o Dave. Jack aqui no caso seria a moça, porque eu tô vendo aqui na imagem, é um menino é um boy e uma girl. Então a Jack é a moça. E o Dave? Então vamos lá. Jack fala o seguinte, are you free on Saturday? Are you free on Saturday? É uma outra forma de perguntar para alguém se ela está livre num determinado dia da semana, porque aqui ela foi específica, ela falou Saturday, né? Não foi como aqui, que a pessoa falou weekend. O weekend ele começa quando? Começa na Friday, na sexta-feira, e vai até Sunday, né? Então é Friday, Saturday, Sunday, que são ali final de semana, ou seja, sexta, sábado, domingo. Então aqui quando ele fala do you have any plans for the weekend, é que ele não está sendo tão específico, ele fala no final de semana, e aqui ele usa a estrutura do you have, você tem, do you have, você tem. Aqui nesse exemplo, ela já pergunta, are you free on Saturday? Você está livre no sábado? Usando o verbo to be, você está livre. A palavra free significa livre. Então, você está livre?
no sábado, on Saturday. E aí, nós vimos que essa preposição também é usado junto com dias de semana. Lembra naquela aula da preposition on que nós tivemos? E aí o Dave fala o seguinte: Yes, I am. Sim, eu estou. Yes, I am. Why? E logo em seguida ele pergunta por quê? Porque ele está interessado. Na mesma situação que aconteceu aqui, quando a pessoa perguntou why, mas aqui no caso ela disse não, I don't, que no caso no, I don't, não. Por quê? Aqui ela fala sim, eu estou, porque a pergunta é se ela está livre no sábado. Então aqui por isso foi yes, ok? My sister and I are going fishing. Would you like to come along? Minha irmã e eu iremos, aliás, vamos pescar. Você gostaria, lembra do gostaria, esse iria, esse would aí? To come along, essa expressão come along significa o quê? Vir junto, né? Ir junto comigo. Estou chamando você, would like to come along, de vir conosco? Aí o Dave responde, sure. Claro, certeza. That's awesome. Ou seja, isto é incrível, maravilhoso. That's awesome. Ele ficou muito feliz por ter sido chamado. Então ele responde, sure, that's awesome. Eu poderia só falar sure aqui? Sure, poderia. Poderia falar só that's awesome também, mas ele, enfim, quis falar as duas coisas, sure, that's awesome, ok? Olha a minha terceira conversation aqui. Olha bem para essa imagem. Espero que você esteja conseguindo ver. Apesar de ter escrita perto da imagem. Olha só. A Mel e o José. Certo? A Mel fala o seguinte. What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? A Mel quer saber o que você irá fazer neste fim de semana. What are you doing this weekend? Então aqui já é uma outra forma de sondar a pessoa, né, para saber o que ela vai fazer no weekend, naquele nosso segundo exemplo já era on Saturday, era mais específico, para depois a pessoa fazer o convite, né, make the invitation. Aí o José responde, nothing special, que significa assim, nada não, ou seja, nada especial. Às vezes a pessoa realmente não vai fazer nada. Aí quando você pensa, nothing special, será que ele vai para algum lugar, mas não é nada de especial, enfim. Mas na verdade essa expressão é como se fosse o nosso nada não. Nada, vou fazer nada, nothing special, ok? Aí a Mel fala o seguinte, my family is going camping, ou seja, minha família vai camping, que vocês devem saber que é acampar, tanto pela imagem quanto que o camping parece muito com a nossa palavra acampar. O verbo, né? Aí nós temos logo em seguida a ideia do convite, usando o would you like. Would you like, você gostaria. Então preste atenção, esse would you like é você gostaria, você gostaria. E lembrando que eu não vou só usar o would you like para fazer invitation, eu também vou usar o would like para outras situations também, certo? Por exemplo, would you like to eat a sandwich? Você gostaria de comer um sanduíche? Tá, é meio que um convite ali, mas não é exatamente um convite para chamar para ir para um determinado local, fazer uma determinada coisa. Would you like to go with us? Ou seja, você gostaria de vir conosco, de ir com a gente, né? De ir conosco e com a gente, enfim. Would you like to go, de ir with us? Lá naquele exemplo, vocês tiveram with me, with me, que é comigo. Aqui já mudou o meu pronome, que é do caso oblíquo. Aqui eu vou usar o us, porque vai ser correspondente a nós. Então, conosco, com nós, né? Com a gente, enfim. E o José responde, I'd love to, thanks. Se vocês não conseguindo ver, ele diz o seguinte, I'd love to, thanks. Ou seja, ele agradece com thanks. Obrigado, e antes ele fala I'd love to, que significa eu amaria, eu adoraria. Aí vocês me perguntam, teacher, o que esse D aí? O que esse D está fazendo aí? O que ele significa? Então, vou explicar para vocês e prestem bem atenção, que é uma coisa bem simples, mas prestem atenção, porque se não prestar, não vai entender. Esse D, gente, nada mais é que o meu verbo would.
Por isso que na hora de que eu traduzir para vocês esse I'd love, porque love é um verbo, certo? Eu traduzi eu amaria, ou então eu adoraria, certo? Esse de nada mais é que meu would. O meu verbo está contraído. Lembra que existe muita contracted form, muita forma contraída no inglês? Então, sumiu o meu W, sumiu o meu O, sumiu o meu U, sumiu o meu L e só sobrou a minha letter D, ok? E antes dela eu coloco o meu apóstrofe, então falo I'd. I'd. Então, quer dizer que eu tenho a opção de falar I'd ao invés de would? Sim. Então, eu poderia falar I would love to, I would love to. E também posso falar I'd love to, I'd love to, porque é uma forma mais informal, mais prática, certo? Você não vai escrever assim na sua prova de inglês, certo? É uma coisa mais informal. Vamos passar? Olha só esse exemplo agora. Agora nós temos o exemplo da Vic e do Chris. E acontece o seguinte, a Vic chega assim e pergunta: What are you doing tonight? Então ela quer saber o que você, que no caso é o Chris, certo? Vai fazer hoje à noite. Tonight é hoje à noite, certo? Aqui, what are you doing this weekend é sobre final de semana e aqui é sobre tonight, hoje à noite. Tudo bem? Chris responde: I don't have any plans. Eu não tenho nenhum plano. Ou seja, I am free, I am totally free. Eu estou livre. A mesma forma de falar nothing special. Você só pode mudar a sua forma de falar. Você pode falar nothing special quando você não tem nada para fazer. Você pode falar I don't have any plans. Eu não tenho nenhum plano. Enfim, tem várias formas de responder. Estou passando algumas para vocês agora para aprenderem. Não esqueçam de anotar e de repetir junto comigo também, melhor, depois de mim. I don't have any plans. Eu não tenho nenhum plano. Vê que fala o seguinte: Do you want to go to the movies tonight? Perceberam uma diferença aqui? Ela está fazendo uma invitation. Está. Mas dessa vez, ela não está usando o verbo would, o verbo would like. Tem como fazer uma invitation, convite sem usar o would like? Sure, com certeza. Acabei de falar. Sure, certeza. Com certeza você pode, usando a estrutura do you want. Do you want? Você quer? Do you want? Você quer? O verbo want é o verbo querer. Mas lá pra frente vocês vão, não sei se vocês tiveram essa aula de alguma vez na vida, mas vocês vão ter aula sobre esse verbozinho aqui, essa estrutura melhor mais pra frente. Por enquanto, saibam que esse do you want é para pergunta, para dizer você quer, você quer. E aí você tem um complemento aqui, que é formado pelo verbo go, certo? E o resto da minha frase para complementar o que ela quer na hora de dar o invitation. Então, do you want to go to the movies tonight? Você quer ir ao cinema hoje à noite? Do you want to go to the movies tonight? Chris responde, sure. Claro, what time? Que horas? What time? Que horas? Perceba que eu não vou falar what time is it aqui, porque eu não estou perguntando que horas são. Eu quero saber apenas o horário que isso vai acontecer. Ou seja, eu ir para o movies, ou seja, o cinema. Eu posso falar tanto a palavra cinema para falar de cinema, que inclusive se escreve igual ao português, e também posso falar movies, que na verdade significa filmes. Mas eu também posso usar para o contexto de cinema, certo? Afinal de contas, no cinema eu assisto movies. Tudo bem? Então, olha aí, ele fala, sure, what time? Vamos mais algum exemplo? Nós temos agora essa questão aqui que vai mudar completamente. Vocês viram até agora pessoas aceitando convites. Todo mundo aceitou os convites, ficaram super felizes. Agora vamos ter estrutura de o contrário. Olha só, temos essa pergunta aqui. Alguém deve ter feito para essa pessoa, que nós temos aqui o schedule dessa pessoa, certo? Para quem não sabe, é tipo uma espécie de cronograma do que a pessoa vai fazer em cada dia. Então, would you like to have lunch with me on Sunday? Essa question aqui, ela usa a estrutura would you like, você gostaria, would you like, e ela completa com to have lunch, certo? Que é o meu verbo aqui, que é almoçar. Eu uso essa estrutura to have lunch
para falar sobre almoçar. Eu não posso usar só a palavra lunch para dizer almoçar, tudo bem? Lunch, para quem não sabe, é lanche. Mentira! É almoço. Parece lanche, mas não é. É um falso cognato, uma palavra que parece, mas não é. Então, to have lunch é almoçar. To have dinner é jantar. To have breakfast, tomar café da manhã. Então, preciso do meu have antes dessas refeições para falar sobre ter as refeições. Então, would you like to have lunch with me? Já não é with us, porque a pessoa está convidando outra apenas para sair com ela, certo? São duas pessoas só. With me on Sunday, no domingo. Olha aqui para o schedule dessa pessoa. Então, no Monday, ele tem yoga at 9 o'clock. Yoga às 9 de algum período aí, porque aqui não tem AM ou PM. PM, aliás. Depois ele tem que call Julia at 11 a.m. Então, com certeza, esse 9 é AM aqui, porque ele depois vai ter que ligar para Julia às 11 da manhã. Na Tuesday, na terça-feira, ele tem uma meeting às 5 p.m., ou seja, o'clock, uma reunião às 5 horas da tarde. Wednesday, no schedule dele, ele tem uma meeting at 9 a.m. o'clock, ou seja, uma outra reunião às 9 da manhã. Thursday, que é uma quinta-feira, ele vai ter que fazer o quê? Às 4 p.m. Call Saul. Saul, enfim, esse nome aí bem estranho. Enfim, Saul. Call Saul, que significa o quê? Ligar para o Saul. Saulo, eu vou colocar Saulo, fica mais interessante. E na Friday, na sexta-feira, ele vai ter uma outra meeting at 10 a.m., outra reunião às 10 da manhã. E acabou aí o schedule dele sobre os dias de semana, né? De Monday até Friday. Aí no Saturday, ele tem um game night. E no Sunday, ele tem o lunch with mom at 1 p.m. o'clock. Na Saturday, ele tem uma noite de jogo, certo? Provavelmente com amigos, com friends. E Sunday, ele tem lunch with mom, ok? Então, a pessoa pergunta para ele, would you like to have lunch with me on Sunday? E ele já tem o quê? Um compromisso com a mãe dele, que também é um lunch no Sunday at 1 p.m., a não ser que ele vá almoçar com a pessoa primeiro e depois almoçar com a mãe. Comer duas vezes, né? Vamos ver. Aqui tem essa conversation a respeito daquela pessoa que tinha esse schedule aqui, esse cronograma. Então, vamos ver o que aconteceu? A Dani pergunta para ele, justamente que estava lá em cima. Would you like to have lunch with me on Sunday? E aí o que ele responde? Será que o Caio vai declinar com a mãe dele, dizer não ao convite? Não, aliás, não dizer não, mas não ir mais para o almoço e sair com essa tal de Dani no lugar, né, da mãe? Então vamos ver, o Caio diz o seguinte, I'm sorry. Caramba, aqui eu já entendo o seguinte, eu quando conheço inglês, eu entendo que quando eu convido uma pessoa para fazer alguma coisa e ela me responde com I'm sorry logo no início, eu já sei que ela vai declinar esse convite, ela não vai aceitar por algum motivo. Então, ele fala, I'm sorry, me desculpa, perdão, foi mal, nosso foi mal também, ou então nosso poxa, né? Pode ser também algo assim. I can't. Lembra do verbo can que nós estudamos? Como eu falei, ele fala de várias ideias. Ali nós vimos sobre a ideia de quê? De habilidade. Aqui, ele está falando de quê? Ele não pode. Ele diz assim, I can't, eu não posso. Já não tem mais a ideia de habilidade. Então, ele já não pode fazer, ou seja, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por quê? I'm having lunch with my mom on Sunday. Então, ele já tem um compromisso marcado, que é o quê? Eu vou almoçar com a minha mãe no domingo. Aí a Dani responde assim, ok, no problem. Ou seja, ok, né? Nosso ok, sem problema nenhum, tá tudo certo. Porque ela entende uma pessoa educada, uma pessoa polite que não vai ficar com raiva do friend, certo? Vamos para a próxima. A Erika diz o seguinte, how about joining us for a barbecue?
How about joining us for a barbecue? Ou seja, temos uma outra estrutura aqui de chamar alguém para fazer algo. Nós vimos muito would you like, do you want, você quer. Agora nós temos o how about, e temos o join aqui também, que significa o quê? How about é que tal? How about, que tal? Que tal se juntar a nós para um barbecue? Alguém sabe o que é isso? Pela imagem aqui, parece que está saindo alguma coisa gostosa dessa churrasqueira. E sim, se a churrasqueira é churrasco, barbecue é churrasco. Mas um detalhe aí, galera. Não é o nosso churrasco que nós estamos acostumados, não. Lá nos Estados Unidos, né, nesses países, vamos colocar aqui o exemplo, né, United States of America, lá nos Estados Unidos, o que acontece? O barbecue deles é feito de salsicha e hambúrguer, né? Então eles comem hot dog, que tem a sausage, né, que é a salsicha, e o hambúrguer tem a carne, mas é como se é hambúrguer mesmo, hambúrguer. Tá entendendo? Não é o que nós estamos acostumados, não. E aí a Sarah fala o seguinte: I'm sorry, que a gente já sabe que ela vai declinar, ela vai dizer não. I'm sorry. Can I take a Rentek on that? Can I take a Rentek on that? Que na verdade, se você for traduzir isso aqui, essa expressão aqui, você não vai conseguir. Porque, como eu falei, é uma expressão e é uma expressão idiomática. Eu não traduzo ao pé da letra nunca, porque você nunca vai chegar à tradução correta. Para quem não está entendendo o que é uma expressão idiomática, eu vou dar um exemplo em português. Por exemplo, isso é como roubar bala de criança. A gente sabe que não significa que uma pessoa vai lá e pega uma bala de uma criança, haha, então é isso. Não. Roubar bala de uma criança é a mesma coisa que dizer que uma coisa é mamão com açúcar. E não é exatamente o mamão e o açúcar que você tem na mão. O que significa isso? Que é algo muito fácil. Muito fácil, que inclusive em inglês essa expressão se chama It's a piece of cake. It's a piece of cake, que significa esse nosso é mamão com açúcar. Então, esse take a Rentek on that vai ser o nosso, basicamente, eu vou ficar te devendo essa. Né? Podemos fazer em outro dia. Seria esse vou ficar te devendo essa, basicamente. Can I take a Rentek on that? Porque se você for traduzir o take, tem várias traduções, pegar, enfim. Rain é chuva, entendeu? Check vai ser o verbo checar e tudo mais. Isso não tem nada a ver, chuva, checar, nada a ver. Pegar chuva, tem nada a ver, vocês estão vendo? Então, é uma expressão, certo? Então, outra forma de declinar é usando essa expressão idiomática, take a Rentek on something, aqui no caso, on that. Cíntia fala o seguinte, olha essa outra forma, já vamos usar de novo o nosso how about. How about join us for a picnic? How about join us for a picnic? Então, uma forma de chamar alguém de uma forma bem formal, e aqui no caso vai ser um picnic. Entendam, alunos, não é porque que tem aqui a palavra picnic, que é piquenique, que toda vez que você for chamar alguém para o piquenique, você tem que usar esse how about antes. Não, você pode falar, would you like to go with me for a picnic? Would you like to go with me to a picnic, actually, na verdade? Então, você pode usar o would you like aqui, você pode usar o do you want aqui, que nós vimos também, não precisa só usar o how about. Mas como vocês são jovens, com certeza eu acho que o how about fica bem mais legal vocês usarem, que é bem formalzinho. How about join us for a picnic? Que tal se juntar a nós para um piquenique? Aí a Júlia diz o seguinte, I'm really sorry. Aqui ela já está se desculpando mais do que o normal, porque ela fala o really. Really significa o quê? Eu realmente peço desculpas. Realmente foi mal. Porque o quê? Por quê? Ela fala mas I've got something else going on. I've got something else going on. Que significa o quê? Mas eu tenho outra coisa. Né? Uma tradução seria isso, mas eu tenho outra coisa, outros planos. Mas ela fala usando essa expressão aqui, something else going on, que eu poderia dizer que seria, eu tenho algo rolando aí, ou seja, já tenho planos, né, que eu quero fazer nesse dia. Então, você pode muito bem falar assim, como está aqui. I've got something else going on.
I've got, que na verdade esse VE, para quem não sabe, eu vou falar, é o verbo have. Ele está contraído aqui com o meu pronome pessoal, eu. Lembra? Sempre há contração no inglês. I've got something else going on. Tudo bem? Próxima, a Bia fala o seguinte: Would you like to come over and have some pizza? Would you like to come over and have some pizza? Aqui a minha pergunta para chamar alguém, uma invitation, está com a estrutura de would you like, que é a estrutura que nós vimos primeiro, tá? Would you like, você gostaria? To come over, to come over. Então eu uso essa expressão come over para chamar alguém para vir para um lugar que eu posso já estar, enfim. Então que no caso é to come over and have some pizza. Ou seja, eu estou na minha casa, eu ligo para alguém e falo assim, hey, would you like to come over and have some pizza? Ou então, would you like to come over and have some sandwich? Pode ser qualquer coisa, né? Que aqui o meu contexto é de pizza. Mas eu uso esse come over com essa ideia de a pessoa ir também para um lugar que você já está para se juntar a você, tudo bem? E fazer alguma coisa. Que no caso aqui é eating some pizza, comer alguma pizza, comer pizza na verdade. Aí a Paula diz o seguinte, I can't, usando aquele verbo modal can, na negação. I can't. Então aqui lembra que não tem mais a ver com habilidade, né? Então, I can't é eu não posso, ela não tem essa questão da permissão. Alguma coisa ela tem que fazer. E o que ela tem que fazer? I have work to do. I have work to do. Eu tenho trabalho para fazer. Ah, mas eu não quero especificar o que eu vou fazer, eu só quero dizer que eu não posso. Você só pode falar I can't. Ai, mas I can't soa muito rude só falar que eu não posso. Não, você também pode colocar um sorry, I can't. Oh, não posso falar essa palavra aqui, né? Porque, enfim, esquece, vamos lá. I can't, eu não posso, enfim. Não precisa falar o que você tem que fazer. Aqui ela fala, I have work to do. No caso de vocês, alunos, você pode falar também que tem atividade para fazer. Eu acredito que tem um exemplo com atividade, já eu falo. Aí a Bia responde porque ela está muito triste pela situation que a Paula não pode come over, ou seja, ir para onde ela está e comer pizza. E ela fala, what a pity, que significa que pena. É uma expressão, que pena, what a pity. Então anota aí essa expressão, que pena significa em inglês what a pity. Você fala essa expressão para dizer que pena. Seguindo, olha aí, ó, making invitation, fazendo convites, making invitations. Para fazer convites, podemos dizer, olha o que nós aprendemos hoje, would you like, que é a estrutura de você gostaria. Would you like to go to the movies tonight? Would you like to go to the movies tonight? Então presta bem atenção no seguinte, eu falo would you like e logo depois o que vem depende do contexto que eu estou, certo? Aqui no caso é ir para o cinema, então por isso que eu coloquei to go to the movies tonight, de ir ao cinema hoje à noite. Aqui o contexto é outro, aqui é o seguinte, would you like to come along, ou seja, você gostaria de ir também, de ir junto, de ir conosco, enfim, to come along. Come along é diferente de come over, que nós vimos lá naquele exemplo da pizza, tá? Come along, de ir também. A próxima, você também pode fazer invitations usando do you want to. Do you want to? Do you want to? Aí o que vem depois depende do que você vai chamar a pessoa para fazer. Aqui no caso, o meu exemplo é go to the movies. Do you want to go to the movies tonight? Você gostaria de ir ao cinema hoje à noite? Tonight. Do you want to go to the movies tonight? E a próxima é how about going to the movies tonight? How about going to the movies tonight? Que tal irmos ao cinema hoje à noite? Então esse meu how about é outra forma de eu fazer invitations. O how about, todos esses que estão em negrito, que começam, tá?
é como eu chamo alguém. Percebam que na 2, essa é a única que todos estão em negrito, tudo bem? Porque aqui eu não especifico aonde que eu estou chamando a pessoa. É um contexto que já foi mencionado, onde eu vou, eu olho para a pessoa e falo, hey, would you like to come along? E aí, você gostaria de ir também? De vir junto, de ir conosco? Tudo bem? Então, how about going to the movies tonight? Que tal irmos ao cinema hoje à noite? E agora, accepting invitations. Para aceitar convites, podemos dizer, então, para quando sim, você tem um interesse, você vai falar, that would be nice, that would be great, ou você usa o nice ou você usa o great. Dois dos que você pode usar, porque tem outras palavras também, tá? Não dá para aprender tudo hoje, né, gente? É muita informação. That would be nice, that would be great, ou seja, seria legal, ótimo. Ou então você fala, sure, that's awesome, that's awesome. Ou seja, sure, com certeza, isso é incrível, maravilhoso, da hora, enfim. Essa palavra aqui, ó, presta atenção, eu falo awesome, awesome. Eu não vou ler awesome, não. Eu sei que ela é difícil, você escreve de um jeito e fala totalmente diferente. Pelo menos o início, então isso aqui é awesome. Ou então eu posso falar, sure, what time? Ou seja, claro, que horas? Que horas? Quero saber para poder, né? E aí a última é yes, I'd love to, que é o nosso famoso I would love to, porque está contraído aqui. Sim, eu adoraria, eu amaria, enfim. Para refuse invitations, ou seja, recusar convites. Refusing invitation, você vai fazer o quê? Podemos dizer I am sorry ou I am really sorry, quando você quer realmente dizer que sente muito, desculpa mesmo. I am really sorry, but I have to. E aí você vai explicar, se você quer explicar o motivo que você não pode ir. Eu sinto muito, mas tenho que... But I have to work, eu tenho que trabalhar. But I have to study, eu tenho que estudar. But I have to do my exercise, mas eu tenho que fazer os meus exercícios e aí por diante. Tudo bem? Também você pode dizer, I'm sorry, I can't. Eu não posso mesmo porque I already have plans. I already have plans. Desculpa, não posso, já tenho planos. I'm sorry, I can't. I already have plans. Ou então pode dizer, I'm sorry. Perceba que sempre a gente fala I'm sorry antes. Pô, gente, custa nada ser educado, né? Ser polite, falar I'm sorry, mesmo que você não esteja. Ai, gente, que horror, mas enfim. I'm sorry, desculpa. Can I take a rain check on that? Can I take a rain check on that? Ou seja, posso deixar para outra hora? Te devo essa, enfim, aquela expressão idiomática que eu comentei com vocês. Também posso traduzir para posso deixar para outra hora, né? Nesse momento eu não posso, mas sim, eu quero fazer essa coisa com você em uma outra oportunidade. Sair para fazer, enfim, dependendo do convite que a pessoa fez para você. Logo em seguida, você também pode dizer como refuse invitation, I've got something else going on. I've got something else going on. Que é o quê? Já tem outro compromisso, já tem um compromisso, ou seja, tem alguma coisa já rolando aí, isso naquela tradução que eu tentei fazer para vocês mais ao pé da letra, que pode ser esse já tem um compromisso. Enfim, pode ser I'm sorry, I've got something else going on também. Pode ter um I'm sorry aqui, não tem problema. Certo? Let's practice. Vamos praticar, gente. Olha aí. We're having a game marathon in my house this Saturday. Would you like to come? Aqui alguém falando o seguinte, nós vamos ter o quê? A game marathon, ou seja, uma maratona de jogos in my house, na minha casa. Quando? This Saturday, este sábado. Would you like, você gostaria? Would you like to come? Você gostaria de vir? Né, de ir, enfim, certo? Aí a pessoa vai fazer o quê? Refuse the invitation. Aqui é para ela recusar o convite. Como é que ela vai refuse the invitation? Ela falaria, sure, I'd love to. Ou ela falaria, can I take a rain check on that? Né, fazendo a expressão de pergunta, né? Porque presta atenção aqui, isso é uma pergunta. Para ela declinar esse convite, ela responderia A ou B.
De acordo com o que nós estudamos, né? Só pode ser, obviamente, a letra B. Can I take a rain check on that? Que significa que a gente viu aqui, né? Posso deixar para outra hora? Certo? Que mais? Olha aí. Would you like to have a snack with me after school? Would you like? Would you like to have a snack with me after school? O que significa isso? Ah, é que eu já sei, teacher. Você gostaria. Você gostaria do quê? Você gostaria de have a snack? Lembra que eu falei para vocês que para falar sobre refeição, eu nunca, aliás, eu sempre uso have antes da minha refeição. Snack é uma refeição, quase que não sai a palavra snack. Snack é uma refeição, que é o meu lanche, certo? Have a snack, lanchar. Você gostaria de lanchar comigo depois da escola? Aí, para accept the invitation, para aceitar o convite, como é que ela responderia, essa pessoa? Ela falaria como na A, que diz o seguinte, that would be nice, that would be nice. Ou ela falaria, I'm sorry, I can't, I have to go home. E aí, de acordo com o que nós estudamos, só obviamente poderia ser a resposta da letra A, that would be nice. Isso seria legal, bacana. Porque aqui, por começar com I'm sorry, eu já sei que a pessoa vai declinar, vai dizer não, certo? Olha aí, nós temos agora esse e-mail aqui que diz o seguinte, presta bem atenção. Hi, Lisa. Oi, Lisa. I'm having a birthday party next Friday at my house. Eu vou ter o quê? Uma festa de aniversário na próxima sexta na minha casa. Eu sei que é um e-mail, porque eu tô vendo aqui, ó, essa estrutura aqui que nós aprendemos, tá? Que é de um e-mail. Nós temos aqui Lucky Lisa, o nome dela, né? Enfim, não é o nome, mas é um nickname aqui. 100@webmail.com. E aqui o assunto é o quê? O subject, que é assunto, essa palavra é o invitation, é um convite. Por isso que eu sei que é um convite. Aí ela fala o seguinte: Hi Lisa, oi Lisa, I'm having a birthday party next Friday at my house. Eu vou ter uma festa de aniversário na próxima sexta na minha casa. Would you like to come? Would you like to come? Ou seja, primeiro ela fala o que vai ter, para depois ela dizer, chamar a pessoa, certo? Eita, ficou tudo doido aqui. Would you like to come? It will be fun. It will be fun. Será divertido. Será divertido. Fun. Lots of people from my school are coming. Muitas pessoas da minha escola irão. You know some of them. Você conhece alguns deles, que são Pedro, Marco, Rob and Cynthia. My house is behind our school, 6 Sunrise Avenue. It's right next to the park. Lembra que nós aprendemos essas preposições na aula? My house is behind, ou behind, que eu também posso falar assim, a nossa escola, onde fica a casa dele, atrás da nossa escola, na avenida Sunrise de number 6, porque lembra, o número sempre vem antes da casa, antes do número da rua. It's right next to the park, que é bem perto, bem próximo ao parque. Hope you can come and see you soon. Ele termina o e-mail assim, espero que você possa vir, né? Seria melhor traduzir só assim. Hope you can come e vejo você em breve. Esse see you soon é vejo você em breve. See you soon. Aí ele termina com o nome dele e não esqueça aqui do nosso RSVP, que é aquela questão para você responder a pessoa, né? Ser educado e responder ela, né? Que é o répondez s'il vous plaît. Que é quando você recebe um invitation, por favor, por que não dizer se você vai ou não? Então, olha aí, ó, quero que vocês coloquem apenas verdadeiro ou falso das coisas que eu acabei de falar para vocês sobre esse e-mail de invitation. Number 1, Edu está convidando Lisa para a festa de aniversário dele? É falso ou verdadeiro, gente, essa informação? No e-mail, Edu informa o dia do evento? Vamos primeiro responder a 1. Edu está convidando a Lisa para a festa de aniversário dele? Sim ou não? Sim, verdadeiro. Eu vou colocar aqui V de verdadeiro? Não, vamos fazer tudo em inglês? Eu vou colocar de T de true. Então,
T é para true e F é para false, certo? True, verdade. Ai, tá feio aqui, vou apagar. Então, true para verdadeiro. E false, também não tá bonito, mas tudo bem. E false para falso. Edu está convidando sim a Lisa para a festa de aniversário dele. 2. No e-mail, Edu informa o dia do evento. Ele informa o dia do evento aqui? Ele não informa o dia do evento, então é false. Geralmente a pessoa informa, mas aqui não informou. Edu ainda não sabe onde será o evento? De acordo com o que eu falei aqui para vocês, ele até disse o nome ele até falou o nome do endereço, né? Que é o quê? Minha casa, ainda deu o endereço, que é Behind Our School, 6 Sunrise Avenue, na Avenida Sunrise. Então, sim, é verdadeira essa informação. O Edu sabe sim, it's true, é verdadeiro. 4. Lisa conhece algumas das pessoas que foram convidadas para o evento? De acordo com a informação aqui, o meu amigo que convidou ela, o Edu, disse o seguinte: Lots of people from my school are coming. You know some of them. Você conhece algumas delas e até menciona o nome deles. Então, sim, essa informação é true, verdadeira. E a última, Edu informará o endereço do evento caso Lisa confirme a presença? O Edu informará o endereço do evento caso Lisa confirme a presença? Sim, true, verdadeiro, justamente por conta desse RSVP, porque ela responde dizendo que se ela vai ou não, e aí com certeza aliás, corta essa parte aí? Essa última parte? Tem como cortar? Eu posso repetir aqui? Porque para logo finalizar, eu acabei falando uma coisa nada a ver. 1, 2, 3...